Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando, segunda-feira, depois de um final de semana com muita chuva, muito calor. A gente está começando juntinho com a sua participação aqui no Falando Nisso. Você sabe que a gente começa a semana tirando dúvidas sobre saúde, por isso eu estou sempre convidando você para participar aqui do nosso programa, do seu programa. Não só assistindo, mas tirando também as suas dúvidas sobre o assunto do dia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante também sobre a sua saúde. Mas antes, sempre tem aquele toque, né, Pedro Mariano? Aquele toque que a gente dá para as pessoas começarem a semana, a nossa mensagem, que muitas vezes ajuda as pessoas e muitas vezes são mensagens que a gente dá para as pessoas que escrevem para a gente no Fale Conosco. E a gente recebeu uma carta de uma pessoa que ela está muito agitada, ela está querendo resolver tudo de uma forma muito rápida e chutando o pau da barraca. E não está dando certo, né, linda? Então é o seguinte, às vezes você tem que diminuir. É preciso diminuir aquela barulheira, sabe, que a gente tem aqui dentro ou na nossa cabeça, parar de fazer perguntas, parar de imaginar respostas, aquietar um pouco, só aquietar um pouco a vida para simplesmente deixar o seu coração te contar aquilo que ele sabe. E ele conta, ele conta mesmo, com muita calma e clareza que ele tem. Por que o coração só? Porque é a sua intuição. Então, enquanto você estiver agitada, você não vai encontrar resposta para aquilo que você precisa. Dá uma acalmada, respira e pede uma orientação para a sua intuição. Tenho certeza que a resposta virá, tá bom? Bom, Luquinha, isso não é nosso assunto. O que a gente vai falar hoje? Oi, Sol. Hoje é segunda-feira, dia de cuidar da nossa saúde e a gente vai conversar sobre hemorroidas. O que são hemorroidas? Hemorroida é aquele problema que dá no ânus, né? Hemorroida é uma doença, tipo uma infecção que põe parte do organismo para fora. Eu não sei. O que causa hemorroida? Não tenho a mínima ideia. Diz as pessoas mais antigas que é pimenta, não sei o quê, mas eu não acredito que seja, não. Eu acho que é uma doença já, tipo um negócio hereditário, de um passa para outro. Que causa? Eu nem sei a causa. Tem tratamento? Tem. Eu não sei também. Tem. Vamos conversar sobre esse tratamento com a Solange? É com você, Sol. Eu também não sabia, agora eu estou aprendendo bastante com o nosso entrevistado e você vai participar porque chegou dicas de saúde. Então, tem tanta gente que tem vergonha de falar sobre esse assunto, né? Hemorroidas. Será que aquelas pessoas que sofrem de intestino preso têm mais chance de desenvolver hemorroidas? A gente nasce com isso ou é uma doença realmente? Nós vamos tirar todas as dúvidas. Se você quiser ligar, não dá o seu nome por vergonha, porque é um assunto muito particular, não tem problema, porque o Dr. Rodrigo Bruno, que é coloproctologista, está aqui com a gente. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigado. Pela sua participação. Eu quero tirar a dúvida primeiro de um senhorzinho que o Lucas entrevistou. Ele falou assim, é uma doença que sai o organismo para fora. Afinal de contas, o que é hemorroidas? Boa tarde, Solange. Boa tarde a Rodrigo. todos. A doença hemorroidária, a gente fala que é hemorroida, mas a hemorroida são alguns vasos que a gente tem na parte final do intestino mesmo, no reto, indo para o canal anal, é a parte de fora. E aí o que acontece? Com o tempo a gente pode desenvolver a doença hemorroidária, isso mesmo. Esses vasinhos, eles começam a ficar mais engurgitados, ou seja, começam a ficar mais grosso e começam mesmo a desabar. Eles caem da parede do intestino e podem se exteriorizar. Então, todo mundo tem hemorroidas? Todo mundo tem o plexo hemorroidário, que são essas veias, artérias e veias que estão no final do intestino. E as pessoas podem desenvolver a doença hemorroidária com o tempo. Mas não sai o organismo para fora, né? Como O que eles falam que sai o organismo para fora é porque a mucosa do reto, ela se exterioriza e pode voltar. Entendi. Então, o que ele falou tem todo sentido, sim. Ela sai para fora e volta. E isso a gente pode classificar as doenças hemorroidárias até em 4 tamanhos. Que a gente vai explicar daqui a pouquinho, que já tem gente na linha. Rodrigo, alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Sol? Tudo. Você está Parabéns falando pelo programa. Obrigada, está falando de que cidade? Eu falo de Jacareí. Você quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, a maioria das pessoas tem. Sim. A pimenta, ela provoca mesmo hemorroida ou é um mito? Pois é, todo mundo fala da pimenta, Obrigada, Linda, das comidas muito condimentadas. É uma boa pergunta, porque realmente isso aí é uma coisa muito comum no consultório, as pessoas têm mesmo uma tendência a querer saber sobre isso. A pimenta não causa hemorroida ou a doença hemorroidária. O que acontece é que as pessoas que quando comem pimenta, geralmente comem a pimenta com uma alimentação que deixa o intestino um pouco mais preso, como por exemplo com a farinha de trigo, um alimento mais constipante, que prende o intestino.
Quando a pessoa vai no banheiro, geralmente essas pessoas têm uma tendência a fazer um esforço para ir no banheiro evacuar maior, a hemorroida pode aparecer e aí, como o intestino fica um pouco mais ressecado, podem causar microfissuras ou uns machucados na doença hemorroidária. E a pimenta, a gente não digere a pimenta fica nas fezes. Quando ela passa na hemorroida ou na doença hemorroidária, aí você sente aquele desconforto. Então, a pimenta não causa a doença hemorroidária. A pimenta faz com que a doença hemorroidária fique sintomática, ou seja, que você sinta um desconforto na doença hemorroidária. E às vezes a pessoa fala, quando eu como pimenta, eu tenho hemorroida. Não, é que você já deve ter uma doença hemorroidária e aí, portanto, com a pimenta você acaba piorando essa sensação de desconforto. Tá aí a dica, então. Tem mais uma participação. Muito boa tarde. Boa tarde. Oi, você está falando de que cidade? Falando de São José dos Campos. Pode fazer sua pergunta, querido. Então, eu gostaria de saber também, tipo, a gente vai na praia, se você tá numa pedra quente também, fica meio com um conforto estranho também. Você sente alguma coisa estranha? Isso. Sentar em alguma coisa quente, por exemplo, na pedra da praia. Não, às vezes na pedra da praia ou algum local um pouco mais aquecido, o que acontece é que quando você senta num local um pouco mais aquecido, você causa uma vasodilatação. Então imagina, Solange, você já tem uma doença hemorroidária que às vezes não está te incomodando tanto. Aí você fica muito tempo nessa pedra, ou às vezes senta em algum local um pouco mais quente, ou às vezes com esse calor, você causa uma vasodilatação. Você aumenta aqueles vasinhos que já estão aumentados de tamanho. Entendi. Isso pode causar com que você sinta um desconforto maior, né? Então, isso é uma coisa que é comum as pessoas relatarem isso. Ok. Bom, tá cheio de perguntas. Será que a pessoa que sofre mesmo com o intestino preso tem mais chances de desenvolver essa doença, né? A hemorroidas, doença hemorroidária, como o doutor está falando. Quais as dicas para a gente prevenir tudo isso? A gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora chegou a hora da gente conferir as notícias da redação. Pois é, vamos dar um giro de notícias por aí e infelizmente a gente começa com aquela notícia de violência, né? Criminosos atearam fogo em 2 micro-ônibus ontem à noite na zona leste de São Paulo. Outros coletivos já tinham sido queimados na mesma região. A reportagem é de Igor Duarte. As imagens registradas por um cinegrafista amador mostram os 2 micro-ônibus sendo destruídos pelas chamas. 2 ônibus queimados. Olha a explosão, olha a explosão. Os coletivos foram incendiados por volta das 8h30 da noite deste domingo no bairro da Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Testemunhas disseram que os micro-ônibus estavam parados no ponto final e que o motorista de um deles cochilava no banco traseiro quando homens em carros e motos chegaram e incendiaram os 2 veículos. As chamas se alastraram pela rua. O corpo de bombeiros foi acionado e em poucos minutos chegou ao local. Por sorte, nenhuma pessoa ficou ferida. A polícia militar realizou buscas pelo bairro, mas nenhum suspeito de ter cometido o crime foi detido. Na madrugada do mesmo dia, outros 2 coletivos foram incendiados. O atentado ocorreu no mesmo bairro, em uma rua que fica a cerca de 1 quilômetro do local onde os micro-ônibus foram queimados à noite. As chamas teriam sido provocadas por um grupo de cerca de 50 pessoas que protestava contra o assassinato de um morador da região. Revoltados, os manifestantes também colocaram fogo em uma barricada para bloquear a rua. Os bombeiros foram chamados e controlaram a situação. Ninguém foi preso. Pois é, puro vandalismo, né? Quer dizer, está revoltado porque alguém foi assassinado, toca fogo no ônibus. Aí não tem ônibus, fica revoltado, toca fogo, não sei. Não adianta fazer esse tipo. Isso daí é vandalismo. Reivindicação você pode fazer, protesto você pode fazer, desde que não fira o direito de ir e vir das outras pessoas. Aí sim. E advogados de réus do Mensalão... Ah, Pedro Mariano, eu tenho que dar risada. Protestaram contra o pedido para apreender os passaportes dos condenados no processo. A Procuradoria-Geral da União quer evitar possíveis fugas. Reportagem de Rinaldo de Oliveira. Advogados classificaram o pedido como desnecessário. Os defensores de Marcos Valério, que teve a pena definida em mais de 40 anos de cadeia, disseram que a medida só tem um objetivo: aumentar a repercussão na mídia. Marcelo Leonardo afirmou que o cliente já entregou o passaporte à Justiça. Para o Procurador-Geral da República, a apreensão do documento é para evitar que condenados fujam do país. O pedido será analisado pelo relator do processo. Joaquim Barbosa poderá decidir sozinho ou levar o assunto para o plenário. A decisão só deve ser tomada após a viagem de Barbosa à Europa.
Ele está na Alemanha, onde realiza um tratamento na coluna. As sessões do julgamento serão retomadas no dia 7 de novembro. Os ministros já definiram a pena de 2 dos 20 condenados. Só depois da proclamação do resultado, o tribunal começa a analisar eventuais recursos. As prisões devem ocorrer só a partir de março do ano que vem. Pois é, coisa que eu não entendo. Por que só a partir de março do ano que vem? Por que estão protestando contra a apreensão dos passaportes? Se criminosos comuns têm que entregar passaporte, qual é a diferença? Eu, pelo menos, não vejo diferença nenhuma. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Rodrigo, tirando todas as nossas dúvidas sobre o intestino preso, hemorroidas. Fica aí que a gente volta já já. A minha família, um beijo.